Nós somos as alunas da disciplina Antropologia, Educação Alimentar e Nutricional, ministrada pela professora Jéssica Messi. E hoje estamos na Rádio Hortaliças, vamos abordar o princípio 4 da EAM, a comida e o alimento como referências, valorização da culinária enquanto prática emancipatória. Para a produção desse podcast, contamos com a colaboração das alunas Andresa Carvalho, Cícera Santos e Nayuri Vieira. Eu, Andresa, irei conduzir essa conversa. Para discutirmos esse tema, convidamos a nutricionista Nayuri Vieira, que atua no restaurante Sabores da Terra. Olá, doutora Nayuri, tudo bem? Olá, tudo ótimo. É um prazer estar aqui contribuindo com o conhecimento sobre o Marco 4. A comida e o alimento como referências, valorização da culinária enquanto a prática emancipatória. Maravilha, doutora. O prazer é todo nosso. Pois bem, nossa primeira pergunta é sobre o marco de referência EAM para políticas públicas. Conta pra gente qual é o objetivo e em que ano foi lançado. Lançado em 2012, o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas tem o objetivo de criar um campo comum de reflexão e orientação da prática. Dentro do conjunto de iniciativas de educação alimentar e nutricional, EAM, nesse sentido, a EAM, em conjunto com as estratégias mais amplas para o desenvolvimento, poderá contribuir para melhorar a qualidade de vida da população. Doutora Nayuri, o que a alimentação pode nos ensinar sobre a nossa cultura? As refeições, as combinações de alimentos, são uma construção cultural. Os ingredientes, o modo de preparar os alimentos e os pratos que compõem a mesa dos brasileiros são muito mais que simples hábitos. A alimentação é também uma abordagem para conhecer e entender a cultura e a história de nosso povo. Ao retomar a trajetória de um alimento, é possível pensar a história humana a partir de uma nova perspectiva, além de abordar questões sobre deslocamento, colonização e ocupação do território brasileiro. Surreal! O interessante é que a nossa alimentação não é só uma necessidade nutricional, tem muitos outros detalhes por trás. Sendo assim, de que forma as escolhas alimentares individuais e populacionais são influenciadas? Então, Andresa, são influenciadas pela interação entre os fatores biológicos, sensoriais, socioeconômicos, culturais e psicológicos. Assim, pode-se afirmar que todos os determinantes alimentares dependem primeiramente do acesso e disponibilidade do alimento, mas também do que se conhece, aprende, acredita e sente sobre determinado tipo de alimento. Doutora, o que seria a promoção do autocuidado e da autonomia? O autocuidado é um dos aspectos de viver saudável. É a realização de ações dirigidas a si mesmo ou ao ambiente a fim de regular o próprio funcionamento de acordo com seus interesses na vida, funcionamento integrado e de bem-estar. As ações de autocuidado são voluntárias e intencionais. Elas envolvem a tomada de decisões e têm o propósito de contribuir de forma específica para a integridade estrutural e o desenvolvimento humano. Com a crise e o aumento de custos dos alimentos e sua escassez, o que isso representa diante dos padrões alimentares na sua concepção, doutora? Um impacto negativo, pois o desaparecimento da superprodução agrícola e a crise em alta, os consumidores reavaliaram as suas reais necessidades em procurar alternativas para substituir tais alimentos raros e dispendiosos. Embora quando entramos em um supermercado e a sua enorme variedade de alimentos é notada. Mas como o preço está lá em cima, a seleção de tais alimentos e sua substituição torna-se um verdadeiro desafio. Ou seja, o consumidor, devido a esse impacto, não se tem o luxo de ter variedades alimentares devido ao custo-benefício e se sente obrigado a ser seletivo de acordo com o seu recurso. Realmente se torna um desafio. Doutora, por que é tão importante refletir com as pessoas sobre a importância e o valor da culinária como recurso de alimentação saudável? Porque além de gerar autonomia em saber preparar seu próprio alimento, permite praticar informações técnicas e ampliar o conjunto de possibilidades dos indivíduos. Essa prática também facilita a reflexão e o exercício das dimensões sensoriais, cognitivas e simbólicas da alimentação. Doutora, nós sabemos que dentre as escolhas alimentares existem alguns determinantes, um relacionado ao alimento e o outro ao indivíduo. Explica pra gente. Bom,
Esses determinantes relacionados ao alimento, como sabor, aparência e aspectos nutricionais, são essenciais. Quando o alimento apresenta o sabor que nos agrada, a satisfação se torna favorável. E se ainda estiver com uma boa aparência, esse sabor se intensifica. Dizem que nós comemos primeiro com os olhos, para depois sentir o sabor, não é verdade? E se for uma refeição nutritiva, é o combo perfeito, pois além de ser um prato bonito, saboroso, é super saudável. Em relação ao indivíduo, o estado de saúde também é um fator determinante, pois pessoas que apresentam alguma enfermidade, ele tem que seguir um plano alimentar, né? A questão dos fatores biológicos e fisiológicos, que está relacionado à necessidade calórica e de macronutrientes, que é carboidratos, proteínas e gorduras, e também de micronutrientes, vitaminas e minerais. Sem falar na ação de hormônios, da fome e da saciedade, entre outros. Legal! A forma que a doutora explicou sobre o princípio da Yuan foi muito proveitoso, possibilitando compreender os hábitos de uma boa alimentação e a importância de consumir alimentos saudáveis, favorecendo a nossa qualidade de vida. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite e espero ter ajudado e contribuído para o conhecimento de vocês. Esse foi mais um podcast da Rádio Hortaliças. Obrigada! Que terra que acabou.